Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre as diversas representações do tempo dentro da mitologia grega. O fato deles terem vários deuses relacionados ao tempo mostra essa sensibilidade ao passar não só do tempo cronológico, mas o psicológico e da vida do homem como um todo. Quer conhecer esses símbolos? Vem comigo, fica até o fim do vídeo que eu vou te mostrar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da representação do tempo dentro da mitologia grega. Existem vários deuses relacionados ao tempo, porque o povo grego tinha essa noção de que existem várias dimensões do tempo mesmo. A gente percebe e vive esse tempo de maneiras distintas. Por isso que para cada tipo de tempo que a gente pode viver, eles tinham um deus específico. E eu vou mostrar eles aqui para vocês. A primeira ideia que eu queria trazer é de que o tempo, ele é movimento, o tempo não é parado. A gente tem que imaginar esse passar das horas, esse passar dos dias, né, os ponteiros do relógio, essa relação do tempo com movimentação. Por que isso é importante? Porque aí o tempo só existe no mundo manifestado. O homem está manifestado dentro do tempo e é dentro do tempo que acontece a vida dele. Tanto que a gente pergunta, quantos anos de vida você tem? Você está se movimentando dentro de uma dimensão que é a dimensão do tempo. Assim como a gente se movimenta no espaço, né? Eu tenho um corpo físico, eu estou aqui nessa sala, depois eu caminho, eu me movimento na dimensão espaço. E a gente também tem essa movimentação na dimensão tempo. E a gente tem a dimensão do tempo muito relacionada justamente com o Sol, né? Que um relógio de Sol, a gente marca o ano solar, que é a movimentação da Terra em relação ao Sol. Tudo em relação ao tempo vai ser sempre movimento. Só que o homem, ele se movimenta em várias dimensões, ele não se movimenta numa dimensão só. Ele se movimenta, segundo os gregos, em diversos planos, em diversas dimensões mesmo, né? Diversos tipos de tempo que a nossa vida acontece. Se você imagina o tempo que demora quando você quer encontrar alguém e o tempo que demora uma aula chata, são coisas totalmente diferentes. Tem coisas que a gente fala assim, nossa, que rápido. Então você fala, nossa, mas como demorou esse negócio? Dá um mês, mas essa consulta não chega, não é assim? Então a noção do tempo ela é distinta. Apesar de ter o tempo cronológico, né, existe uma outra dimensão de movimento. E aí os gregos vão falar, eu vou trazer aqui, 4 símbolos, né? 4 mitos, 4 deuses relacionados aí às dimensões do tempo. O tempo Uranus, certo? Que é o tempo celeste. O tempo Zeus, onde as coisas se organizam. E o tempo Cronos, que é o tempo cronológico do relógio. E Kairos, né? Que eu já falo dele. Na verdade, quero que vocês entendam esse Kairos aqui também, que ele é muito bacana. Como é que funcionam as dimensões do tempo? O tempo Uranus é o que a gente chama do tempo mítico, o tempo mitológico. Ele pode ser qualquer lugar e por isso ele é todos os lugares. O tempo Uranus, ele é aquele do conto de fada, quando a gente fala assim, era uma vez. Quando era essa vez? Todas as vezes. É um mito, é um tempo mítico que se repete. Ele pode acontecer várias vezes e ele pode estar acontecendo agora, ele pode acontecer sempre. É o tempo Uranus, é o tempo do céu estrelado. Porque na mitologia grega, Uranus representa justamente este céu, esse início dos tempos, quando a vida vai começar. Ele faz o par com Gaia, né? Faz o par com a deusa Gaia, que é a deusa Terra. Então, Uranus, que é o céu, representação do espírito, fecunda a matéria, né? Que é justamente Gaia, e dessa fecundação, nascem diversos seres, muitos seres, né? Titãs, hecatombes, tem uns nomes bem feios e uns monstrinhos bem feios nessa época, porque é só manifestação, é só criação de formas. E nasce dentro dessa junção de Uranus com Gaia um deus chamado Cronos, que é esse aqui de baixo. Esse deus Cronos,
tá ele aqui, né? Esse deus Cronos, ele tem uma mania muito chata, ele tem uma mania horrorosa, que é comer os filhos. Cronos, ele castra o pai. Por quê? Porque miticamente acabou o tempo da geração dessas formas todas, né? Então ele castra o pai e toma o reino, né? Ele toma o reino do universo, do cosmos, do mundo manifestado. E com medo de que isso aconteça com ele também, dele ser destronado por um dos seus filhos, ele come os filhos dele, para evitar que isso aconteça. E aí, gente, vamos falar um pouquinho de Cronos. Eu sei que ele parece mal, mas ele é o tempo cronológico, né? Cronológico vem de Cronos, cronologia. Quando a gente fala fazer uma tabela cronológica, é colocar na linha do tempo. Cronos é o tempo do relógio, é o tempo que começa quando você nasce e que vai ali te devorar desde aquele tempo, né? A gente, o pessoal costuma dizer, eu sei, é porque assim, eu fico meio assim quando eu tenho que dar essas notícias para vocês, né? Mas a gente começa a morrer no dia que a gente nasce. Essa que é a ideia de Cronos. A gente está crescendo, se desenvolvendo, mas a gente está cada dia mais perto da nossa morte. Por quê? Porque Cronos está nos devorando. Todos nós, miticamente, somos filhos de Cronos, somos filhos do tempo. E o nosso tempo vai acabando, desde que a gente nasce. Desculpa aí dar essa notícia, mas é verdade. E essa sensação de que um tempo que passa, né, que nos devora constantemente, é representado na mitologia grega por Cronos. Está aqui, esse cidadão simpático aqui, né, devorando seus próprios filhos, que somos nós. Aí acontece um milhão de coisas, né? Se você quiser saber direitinho, pode ver um vídeo que fala de Zeus, né? A gente tem um vídeo dos deuses do Olimpo, uma série, né? E tem uma que fala de Zeus, você pode dar uma olhadinha, deixar o cardzinho para vocês darem uma olhada. Zeus é um dos filhos de Cronos, e acontece exatamente o que ele tinha medo, né? Zeus mata o pai, na verdade, né? Tira o poder do pai, coloca ele, prende tudo, e começa a governar. O que Zeus é? Zeus é o tempo coordenado agora. Ele vai montar o Olimpo e ele vai trabalhar nessa dimensão onde os deuses lidam com as coisas humanas, né? Os deuses interferem na vida dos homens. Então esse homem cronológico que é devorado por Cronos constantemente, ele está por baixo, ele está sob as leis de Zeus, digamos assim. Então Zeus, ele organiza esse cosmos onde o homem mora, né, vive, e ele conecta também com a parte divina, que seria esse tempo mítico, porque é ali onde estão todos os deuses. Então, quais são as dimensões do tempo que o grego fala? Você tem uma dimensão Uranus, mítica. Você tem uma organização agora divina, mais perto do ser humano, e você tem a ordem cronológica, que é aquele tempo curtinho da sua vida que vai acabar em algum momento. Então, se a gente pensar do tempo mais material ao tempo mais metafísico, eu poderia falar de Cronos, o tempo de Zeus e o tempo de Uranus, né? Então, são do material para o mais mítico. E aí, quando eu quero trazer esses mitos para baixo, né? Quando eu quero trazer Uranus, passar ali por Zeus, ordenar e chegar no tempo cronológico, a gente monta as celebrações. Olha só que legal. As celebrações, os ritos, as cerimônias, elas tornam o tempo cronológico, o tempo de Cronos, em um tempo mítico, um tempo de Uranus. E como é que isso acontece? Vou dar um exemplo, né, dentro da nossa cultura, que a gente conhece mais, né, que é justamente as celebrações que nós temos. Então, quando eu quero trazer esse tempo mítico, né, Uranus, para baixo, para Cronos, o que eu faço? Eu faço celebrações, ritos e cerimônias. E eu trouxe aqui, só para explicar um pouquinho como é que isso funciona, uma celebração que a gente conhece muito, né, no Ocidente, que são as festas natalinas, por exemplo. Elas são um exemplo da sacralização do tempo por ritos, por cerimônias, por festas, festejos, celebrações.
O que a gente faz no Natal? A gente celebra o nascimento de Cristo, não é isso? O que é o nascimento de Cristo? É um tempo Uranus, é um tempo mítico. E o que ele vai fazer agora? Ele vai sacralizar o tempo cronológico. Ele vai tirar a gente desse tempo Cronos, vai tornar esse tempo, né, profano em um tempo sagrado. Como? Revivendo o mito do nascimento de Cristo. Então a gente vai, faz o presépio, faz a festa, né? Dá uma de Reis Magos, entrega presentes. A gente tem um vídeo aqui falando sobre o simbolismo do Natal, você pode dar uma olhadinha lá também, né? Se você gosta desse assunto. E a gente vive, então, esse momento como um momento sagrado. O que acontece? É como se durante a comemoração desse nascimento, eu suspendesse esse devorar do tempo, saísse desse tempo cronológico e entrasse nesse tempo mítico. É como se eu sentisse essa força nascendo dentro de mim, todos os símbolos que tem ali para me ajudar num ciclo que está começando, né? Um ser que está renascendo, uma luz que está surgindo no mundo. Eu vivo o mito no tempo material. Então essa é a maravilha, né, da sacralização do tempo. E aí, se você pensar, e o espaço, Renato? Você falou de tempo e espaço, como é que você sacraliza o espaço? Com construções. As construções dos templos, sinagogas, igrejas, enfim. Os templos são construídos para sacralizar o espaço e os ritos, as cerimônias para sacralizar o tempo. Tirar você do Cronos, deixar de se sentir devorado para se sentir perto das estrelas de Uranus, né? Perto desse céu estrelado que o tempo de Uranus nos leva. E aí faltou Kairos, né? Que eu falei para vocês. Kairos, gente, é a oportunidade, é o tempo oportuno. Ele é, sabe aquele momento a que você fala assim, caramba, é agora, o famoso timing, né? A gente fala, é o timing, você tem que fazer um negócio agora, tá tudo, todas as conjunções aí estão a seu favor, você tem o recurso, você tem isso, tem aquilo, não pode perder essa oportunidade. E a oportunidade, então, é representada por Kairos, né? Kairos também com esse sentido bem similar, é muito utilizado na Bíblia, né? E o que Kairos é? Como é que era a representação de Kairos? Gente, eu acho que os gregos eram um povo muito bem-humorado, porque olha só a representação dele. Ele é um ser com uma careca aqui atrás, tá vendo aqui, ó? Ele é carequinha, e ele só tem cabelo na parte da frente. Isso já quer dizer muita coisa. O que isso quer dizer? Que a oportunidade, você só consegue, ó, agarrar ela de frente. Você não segura por trás. Por quê? Porque quando a oportunidade passou, já era. Você não tem como recuperar. Ela era só naquele momento. Então você tem que estar de frente para Kairos, para poder aproveitar essas oportunidades. Vamos ver alguns outros elementos dessa representação? Existem algumas diversidades. Kairos não é exatamente um deus com muitas imagens, mas a característica maior é ele não ter cabelo atrás e só ter cabelo na frente, tá? Quando você estiver olhando para um quadro, uma estátua, alguma coisa, e ele for careca ao contrário, né? Só aqui atrás, né? Porque normalmente é o contrário, né? Vai começando da frente. Então, se ele é careca ao contrário, saiba que você está na frente de uma representação da oportunidade, Kairos. Vamos ver alguns outros elementos. Essa representação aqui é muito legal. Ele tem asas, não só nas costas como nos pés, tipo um Hermes, né? Por dois motivos. Um, que essa leveza, essas asas, em geral, eles representam as coisas mais leves, né? A oportunidade, ela acontece, ela é vista na matéria, mas ela acontece num campo um pouco mais sutil, por isso que ela também é muito rápida, né? Você tem que aproveitar logo a oportunidade, porque ela passa voando, porque ela é cheia de asas, né? Nas costas e nos pés. E a balança, ele leva uma balança que não é aquela balança certinha da justiça, tá vendo? Ela é uma balança meio desengonçada, digamos assim, porque é como, e aqui não é o fiel da balança, ele não é certinho, ele é inconstante, né? Você tá vendo? Porque o fiel da balança normalmente é retinho, né? Para dar o equilíbrio. Aqui ele se movimenta mais, né? Ele faz esse movimento. Por quê? Porque a oportunidade vai surgir nessa
nessa inconstância, nesse ponto que deu essa viradinha aqui para o lado, pá, que é onde você tem que aproveitar a oportunidade que está surgindo. Depois ela vai voltar, ela vai mudar, aí ela já passou. Então ela não é uma coisa estática, né? A oportunidade é totalmente dinâmica e tem muito a ver com o que a gente falava justamente sobre o tempo, né? O tempo, essa dinâmica, esse movimento constante do tempo, ok? E aí, por fim, eu queria deixar essa mensagem, né, que esses deuses, eles estão sempre em movimento, né, o tempo está sempre em movimento, e principalmente Cronos, ele vai nos lembrar que o tempo não pode ser guardado, que a gente não tem como estocar. A gente realmente está sendo devorado pelo tempo, todos os dias, né? Não só porque a gente envelhece, mas porque realmente é um movimento constante que a gente não tem como parar. Não tem como parar. A gente até queria, né? Tem uns momentos que a gente fala, eu queria parar esse instante, tá tudo tão bom, mas não para. Por quê? Porque você não pode guardar, você não pode estocar, o máximo que dá para tirar uma foto, né? E colocar dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, fazer com que aquilo que você quer que supere o tempo, que ele entre na dimensão de Urano, saia da dimensão de Cronos. Ali a gente tem chance, né? Só que o tempo ali material ele não pode ser guardado. Todo dia a gente nasce com 24 horas, a gente acorda com 24 horas, a gente nasce com um tempo específico que vai acabar, porque ninguém vai viver para sempre, e a gente não tem como guardar e a gente não tem como produzir mais, né? Dinheiro eu consigo produzir, eu consigo fazer ele render. O tempo não. Então, não pense em guardar tempo. A gente fala, não, vou fazer isso daqui para economizar tempo. É uma ilusão. A gente não economiza. Aquele tempo não está lá no seu bolso para você usar. Ele vai sumir de qualquer forma. A única coisa que você pode escolher é como você vai usar o tempo que você tem. Como você vai usar o tempo da sua vida, o dia de hoje, esse momento que você está vivendo. Isso é o que você consegue fazer. Então não fique neurótico querendo guardar tempo, economizar tempo. Fique neurótico pensando em como usar bem o tempo, como viver bem o tempo que você tem, ok? Então é isso. Estão aí as dimensões do tempo, os deuses relacionados com elas, e eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. E a gente se vê no nosso próximo encontro.